Vamos contar a trajetória da equipe de tênis de mesa do Unasp nos jogos escolares. Aqui vocês estão vendo o ambiente de treinamento de segunda a quinta com diferentes professores, professor Rodolfo, professor Fred, professor Walter, que treinaram a equipe para a temporada 2022. Para chegar na fase estadual, é preciso passar pela fase regional, e esses atletas foram os que participaram da etapa regional do DREL de Campinas. Infelizmente, a equipe sub-17 feminina não pôde participar por questões de saúde, mas as outras 3 equipes classificaram. E agora vamos falar sobre a equipe que jogou primeiro, a equipe sub-17 masculina. Nós viajamos para Águas de Lindóia na quinta-feira de tarde com 4 atletas: Pedro Miranda, Davi Faria, Roberto Santos e Enzo Fávero. A equipe foi coordenada pelo professor Walter Chiapper e participou pela primeira vez da fase estadual dos Jogos Escolares. Então, tudo era novidade pra gente naquele período. Chegando no hotel, nós ficamos no Hotel Zanon, um hotel incrível. Nós gostamos muito da experiência de estar ali, nesse ambiente, com diversos outros times de basquete, futsal, handball e xadrez. Na parte da noite, de quinta-feira, nós fomos para a abertura dos jogos lá na cidade de Socorro. Então, tivemos a chance de visualizar como é uma abertura de jogos escolares. Depois, na sexta-feira, participamos pela primeira vez dos jogos escolares e ali o Enzo foi o primeiro atleta a entrar na mesa e venceu seu jogo por 3-0. Depois, Davi Faria entrou na mesa, ele que tem na verdade menos de 15 anos de idade, poderia jogar a categoria sub-14, mas disputou o sub-17 e ajudou a equipe com uma vitória por 3-1. E o jogo foi encerrado pela vitória das duplas com um placar de 3-2. O segundo jogo aconteceu contra o Colégio Agostiniano de São José do Rio Preto. O jogo também aconteceu na sexta-feira para que pudéssemos descansar no sábado, como foi solicitado para o evento, e assim aconteceu. Nós já estávamos quase indo embora, nós voltamos para jogar, conseguimos a vitória por 3-2, um jogo bem difícil, mas conseguimos o segundo lugar no grupo, faltando apenas um jogo para o domingo. E então nós descansamos no pôr do sol, fizemos o culto pôr do sol sexta-feira, fomos à igreja no sábado pela manhã, com a ajuda do Marcelo, que é o motorista aí do Unasp, e então pudemos congregar. E no domingo nós fizemos a partida contra o Colégio Eduardo Gomes, tinha 2 atletas da seleção de base brasileira, o Rafael Takahashi e o Ieda, foram jogadores da seleção e foi muito difícil o jogo contra eles. Nós perdemos de 3-0 e o Colégio Eduardo Gomes ficou em segundo lugar nos jogos escolares e assim nos puxou para a 5ª posição. E só depois que os jogos acabaram que nós aproveitamos o hotel, brincando na piscina e tudo mais. Mas foi muito legal a nossa participação e nós acabamos então ficando com o 5º lugar geral do sub-17 masculino. A equipe masculina é composta por Matheus Cavalcante, Pedro Dantas, Nicolas Correia e Arthur Monteiro. Depois de muita ansiedade aguardando, o dia finalmente chegou. Foi um sábado às 14 horas. Para despedida, os pais estavam ali presentes para dar o último adeus aos atletas. Mas a viagem foi muito tranquila. A Churza estava com a gente, monitora do Colégio Unasp, cuidando dos alunos. E a viagem foi muito sossegada. Claro, foi necessário usar o fone de ouvido para manter o clima sabático com as músicas da igreja. Chegando em Águas de Lindóia, a gente deu um passeio com eles pelo centro para tirar um pouco do ambiente de esporte, de jogos, né, já que era sábado. E a gente passeou por lá. E então vimos a chave dos grupos. Vamos falar agora do masculino, tá? O grupo C tinha apenas 3 equipes. Nosso colégio, o Colégio Ser e o Colégio Raio de Sol. Esse era o espaço para treinamento dentro do complexo da Secretaria de Esportes de Águas de Lindóia. E aqui está o espaço onde aconteceram todos os jogos da categoria Sub-14. Eu achei uma estrutura muito melhor do que a Sub-17. A iluminação estava muito boa, o piso era bom, a mesa era boa e também tudo cooperou nesse ambiente. Nosso primeiro jogo foi no domingo contra o Colégio Raio de Sol e nós vencemos pelo placar de 3-0. Aqui você está vendo um pouquinho do jogo do Arthur e a parcial foi 3-0 para o Matheus, Arthur 3-1 e nas duplas também vencemos de 3-1 o Colégio Raio de Sol.
Nosso próximo desafio era o cabeça de chave Colégio Ser de Sorocaba, que conta com o atleta Felipe Ocano, filho do professor de Educação Física, que estava presente ali. E então ele estava vindo do Pan-Americano, chegou na segunda-feira, por termos ganhado o jogo de domingo, só de jogar na terça com eles. Mas o jogo foi disputado, nós vencemos todos os parceiros dele, mas perdemos para ele. O placar ficou em 3-2 para o Colégio Ser, então nós nos despedimos da competição do masculino. E agora eu vou falar um pouquinho do feminino. As atletas do Colégio NASP eram compostas por Bruna Sato, Marcela Cavalcante, Letícia Rodrigues e Remindi. Nosso primeiro confronto foi no domingo contra o Colégio Agostiniano, esse colégio que pegamos no Sub-17, e nós conseguimos a vitória por 3-0 contra o Colégio Agostiniano. As parciais ficaram para Bruna Sato 3-0, Marcela 3-0 e nas duplas também vencemos pelo placar de 3-0. Na sequência, nós pegamos o Colégio Girassol na segunda-feira e também conseguimos um bom desempenho contra o Colégio Girassol e fechamos a partida com um placar também de 3-0. Nesse jogo, nós experimentamos a Raquel, a Remindi, para o jogo de duplas, para então descansar a Letícia para o jogo mais importante, que seria na terça-feira. Na terça, nós encontramos com o colégio campeão do ano passado, o Colégio Argos, que conta com 3 atletas de nível nacional, uma atleta que voltou do Pan-Americano também, e o nível era muito forte, e nós acabamos perdendo o jogo por 3-0. Só que diferente do masculino, o feminino contava com apenas 2 grupos, então a segunda colocação nos levava para a semifinal, disputando já diretamente o bronze. Nós iríamos enfrentar agora o Colégio de Ouro Verde na disputa da medalha de bronze. Contra o Colégio de Ouro Verde, uma MF, Professor Nelson de Paula, nosso jogo começou muito equilibrado, mas nós conseguimos vencer por 3-0 com a Marcela, depois a Letícia entrou no jogo, venceu de 3-0. Nas duplas, Letícia e Bruna acabaram perdendo por 3-0 e a Marcela voltou no quarto jogo e então fechou o jogo em 3-1. Esses são os resultados finais. E aqui você confere como foi a premiação do tênis de mesa feminino. A escola vice-campeã Ana dos Reis, Taubaté, da Drel de São José dos Campos. Em primeiro lugar, o Colégio Árvores, de São Caetano do Sul, da Drel da Grande São Paulo. Terceiro lugar, o Colégio NASP. Em segundo lugar, a escola Ana dos Reis, com as atletas Miriam, Luana, Maria Clara e Ana Clara, e o técnico Rodrigo. E foi assim que nós nos tornamos a terceira melhor escola em tênis de mesa do estado de São Paulo.